Ele é um bilionário, mas cansou de ser traído. Decidiu fazer um último teste. Deixou 50 mil reais sobre a mesa e fingiu estar dormindo. Quando sua empregada Tamires viu todo aquele dinheiro, sua reação o deixou completamente em choque. A mansão estava em silêncio. Mateus observava pela janela do seu escritório as árvores do jardim balançando suavemente com o vento da manhã. Aos 52 anos, ele tinha conquistado tudo o que um homem poderia desejar. Sua empresa valia bilhões. Seu nome abria portas em qualquer lugar do mundo. Suas contas bancárias tinham tantos zeros que ele mesmo havia perdido a conta. Mas naquele momento, sozinho naquele escritório imenso, Mateus sentia um vazio tão profundo que nenhuma quantia de dinheiro conseguia preencher. Ele se virou e olhou para a mesa de mogno importado. Sobre ela, perfeitamente organizadas em maços, estavam várias notas de dinheiro. 50 mil reais em dinheiro vivo. Para a maioria das pessoas, aquilo representaria meses, talvez anos de trabalho. Para Mateus, era o equivalente ao que ele ganhava em menos de uma hora. Mas aquele dinheiro não estava ali por acaso. Era uma armadilha. Um teste. O último teste. Mateus estava cansado. Profundamente cansado de ser usado, manipulado, traído. Nos últimos anos havia descoberto que pessoas em quem confiava o enganavam por dinheiro. Funcionários que roubavam, parceiros de negócios que mentiam. Até mesmo pessoas que ele considerava amigas só o procuravam quando precisavam de algum favor. A confiança que ele um dia teve na humanidade havia se transformado em cinismo. E então, Tamires apareceu em sua vida. Ela havia sido contratada algumas semanas atrás por Dona Celeste, a governanta que cuidava da mansão há décadas. Tamires era diferente das outras empregadas que haviam passado por ali. Quieta, discreta, quase invisível. Fazia seu trabalho com uma precisão silenciosa e nunca pedia nada além do necessário. Mateus mal havia conversado com ela. Talvez 2 ou 3 palavras no máximo. Bom dia. Boa tarde. Só isso. Mas havia algo nela que o intrigava. Algo nos olhos dela. Uma tristeza antiga, do tipo que só quem já perdeu muito carrega consigo. E agora, naquela manhã, Mateus estava prestes a descobrir quem Tamires realmente era. Ele olhou para o relógio. 7h40 da manhã. Tamires sempre começava a limpeza do escritório exatamente às 7h50. Pontual como um relógio suíço. Mateus caminhou até o sofá de couro italiano posicionado no canto da sala. Deitou-se cuidadosamente, ajustando a posição para parecer que havia adormecido ali de forma natural. Deixou um dos braços caído, a cabeça levemente inclinada para o lado. Fechou os olhos, mas manteve as pálpebras relaxadas o suficiente para conseguir enxergar através de uma fresta mínima. Seu coração batia mais rápido do que gostaria de admitir. O que ele esperava descobrir? Honestidade? Desonestidade? Será que ainda existia bondade genuína no mundo? Ou tudo não passava de uma ilusão, uma máscara que as pessoas usavam até conseguirem o que queriam? Os minutos se arrastaram como horas, e então ele ouviu passos suaves no corredor. A porta do escritório se abrindo devagar, com cuidado para não fazer barulho. Tamires entrou. Mateus conseguia vê-la através da fresta dos olhos. Ela usava seu uniforme simples, o cabelo preso em um coque baixo. Carregava os materiais de limpeza com a mesma discrição de sempre. Ela parou. Mateus percebeu o momento exato em que ela viu o dinheiro sobre a mesa. Tamires ficou completamente imóvel. Seus olhos se arregalaram levemente e ela olhou ao redor da sala, como se procurasse por alguma explicação. Seu olhar passou rapidamente por Mateus no sofá, verificando se ele estava realmente dormindo. O coração de Mateus batia tão forte que ele tinha certeza de que ela poderia ouvir. Tamires deu um passo em direção à mesa. Depois outro. Suas mãos tremiam levemente, segurando o pano de limpeza. Ela estava a poucos centímetros do dinheiro agora. Mateus sentiu uma pontada de decepção se formando em seu peito. Ele já conhecia esse roteiro. Já tinha visto essa cena antes. Ela ia pegar o dinheiro, guardá-lo rapidamente e sair como se nada tivesse acontecido. Mais uma pessoa que confirmaria sua visão sombria da humanidade. Mas então, algo completamente inesperado aconteceu. Tamires não pegou o dinheiro. Em vez disso,
Ela lentamente abriu a pequena bolsa que carregava sempre consigo. Suas mãos ainda tremiam. Ela tirou de dentro da bolsa um envelope pardo, já meio amassado. E o mais chocante, ela abriu o envelope e começou a tirar dinheiro de dentro dele. Mateus quase abriu os olhos completamente de surpresa. O que estava acontecendo? Tamires contou cuidadosamente as notas que tinha. 30 mil reais. Ela colocou aquele dinheiro junto ao monte que já estava sobre a mesa, organizando tudo com delicadeza, como se estivesse arrumando algo precioso. As mãos dela tremiam tanto que uma das notas quase caiu no chão. Ela a pegou rapidamente, os olhos marejados. E então, ela fez algo que partiu o coração de Mateus de uma forma que ele não conseguia compreender. Tamires pegou um pequeno papel do bolso e escreveu algo com uma caneta. Suas mãos tremiam tanto que a letra saiu torta, quase ilegível. Ela deixou o bilhete ao lado do dinheiro. Depois, ela simplesmente se virou e saiu da sala. Não limpou nada. Não olhou para trás. Apenas saiu, fechando a porta com o mesmo cuidado silencioso de sempre. Mateus ficou deitado no sofá por alguns segundos, completamente paralisado. Seu cérebro se recusava a processar o que acabara de presenciar. Ele se levantou rapidamente e foi até a mesa. Pegou o bilhete com as mãos trêmulas. A letra era simples, escrita às pressas, mas as palavras perfuraram seu peito como facas. Isto também é seu. Sempre foi. Mateus leu e releu aquelas palavras 5, 10, 15 vezes. Nada fazia sentido. Como uma empregada doméstica tinha 30 mil reais guardados? Por que ela colocaria seu próprio dinheiro junto ao dele? E o que significava aquela frase enigmática? Isto também é seu. Sempre foi. Ele olhou para a porta por onde Tamires havia saído. Seu coração batia descompassado. Não era medo. Não era raiva. Era algo que ele não sentia há muito, muito tempo. Era curiosidade genuína. Fascínio. E algo mais profundo que ele não conseguia nomear. Quem era Tamires? Mateus guardou o bilhete no bolso e olhou novamente para o dinheiro sobre a mesa. 80 mil reais agora. 50 seus, 30 dela. Uma empregada que trabalhava 3 turnos por dia, que mal tinha tempo para dormir, havia acabado de colocar 30 mil reais, provavelmente tudo o que tinha no mundo, sobre a mesa de um bilionário. E a única explicação que ela ofereceu foi uma frase que não explicava absolutamente nada. Mateus sentou-se pesadamente na cadeira do escritório. Passou as mãos pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Ele havia feito aquele teste, esperando confirmar sua crença de que não existiam mais pessoas boas no mundo, que todos eram movidos por interesse, que confiança era coisa de tolos. Mas Tamires acabara de fazer algo que desafiava toda a lógica, toda a sua compreensão de natureza humana. E depois de tanto tempo, Mateus Montalvan se viu com uma pergunta que o consumia por completo. Quem era aquela mulher? E por quê, de todas as coisas que ela poderia ter feito naquele momento, ela escolheu dar em vez de pegar? Ele precisava descobrir. Porque alguma coisa naquele gesto impossível, naquele sacrifício incompreensível, havia rachado a armadura que ele construíra ao redor do coração. E pela primeira vez em muito tempo, Mateus sentiu algo que pensava ter perdido para sempre. Esperança. Mateus não conseguiu trabalhar naquele dia. Sentado diante do computador, com dezenas de e-mails importantes esperando resposta, sua mente estava completamente em outro lugar. Seus olhos voltavam constantemente para a porta do escritório, como se esperasse que Tamires aparecesse de novo com alguma explicação. Mas ela não voltou. O bilhete permanecia em seu bolso. Ele o pegava a cada poucos minutos, relendo aquelas palavras que pareciam escritas em código. Isto também é seu. Sempre foi. O que aquilo significava? Como algo poderia ser dele se ele nunca havia visto aquele dinheiro antes? E por que uma mulher que claramente precisava de cada centavo jogaria fora suas economias dessa maneira? Nada. Fazia sentido. Às 11 da manhã, Mateus não aguentou mais. Levantou-se e saiu do escritório, caminhando pelos corredores da mansão em busca de Dona Celeste, a governanta. Encontrou-a na cozinha, supervisionando o preparo do almoço. Dona Celeste, preciso falar com você. A mulher de 60 e poucos anos se virou, surpresa. Em todos os anos trabalhando ali, o patrão raramente descia até a cozinha.
Sim, senhor Mateus. Aconteceu algo? A Tamires. Quero saber mais sobre ela. Dona Celeste franziu a testa, preocupada. Ela fez algo errado, senhor? Porque posso garantir que a menina é trabalhadora. Nunca reclamou de nada, sempre... Não. Mateus interrompeu, percebendo o tom defensivo da governanta. Ela não fez nada errado. Pelo contrário, eu só... preciso saber mais sobre ela. Como ela veio parar aqui? O que você sabe sobre a vida dela? Dona Celeste relaxou um pouco, mas ainda parecia confusa com um interesse súbito. Bem, ela apareceu aqui há algumas semanas procurando emprego. Disse que precisava muito trabalhar, que aceitaria qualquer horário. Tinha boas referências, educação, falava bem. Achei estranho alguém com aquele perfil querer trabalhar como empregada doméstica. Mas ela parecia desesperada. No bom sentido, entende? Não era desespero de quem faz qualquer coisa. Era desespero de quem tem uma missão. Uma missão? Mateus repetiu a palavra, intrigado. Não sei explicar direito, mas tinha algo na determinação dela. Como se ela estivesse ali por um propósito muito específico. Mateus sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você sabe onde ela mora? Para onde ela vai depois do trabalho? Dona Celeste hesitou. Senhor Mateus, com todo respeito, por que tantas perguntas? O senhor nunca se interessou pela vida dos funcionários antes. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu sei, Celeste. E talvez esse tenha sido meu erro. Só... responda, por favor. É importante. A governanta estudou seu rosto por um momento e finalmente assentiu. Ela mora do outro lado da cidade. E pelo que ouvi das outras meninas, ela trabalha em mais 2 lugares depois de sair daqui. Um restaurante à tarde e algo mais à noite. A menina mal dorme, senhor Mateus. 3 empregos. Tamires trabalhava em 3 lugares diferentes. E mesmo assim, tinha guardado 30 mil reais. Quanto tempo aquilo deve ter levado? Quantas horas de sono perdidas? Quantas refeições puladas? E ela simplesmente colocou tudo aquilo sobre sua mesa, como se devolvesse algo emprestado. Mateus voltou para o escritório com mais perguntas do que respostas. Sentou-se na cadeira e fazia anos que não pensava em negócios, em lucros, em estratégias. Pensou apenas naquela mulher enigmática que havia virado seu mundo de cabeça para baixo em questão de minutos. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Mateus observava Tamires de longe, tentando não ser óbvio. Ela continuava fazendo seu trabalho com a mesma dedicação de sempre, mas algo havia mudado. Ela parecia mais leve, como se tivesse tirado um peso enorme dos ombros. Ele notou coisas que nunca havia percebido antes. A forma como ela tratava cada objeto da casa com cuidado reverente, como se estivesse cuidando de algo sagrado. A maneira como ela olhava pela janela às vezes, com uma expressão distante e melancólica. O modo como seus lábios se moviam sutilmente, como se estivesse conversando com alguém que não estava ali. E ele notou outras coisas também. Coisas estranhas para uma simples empregada doméstica. Certa manhã, Mateus passou pela sala de música, um cômodo que ele raramente usava, e ouviu algo que o fez parar imediatamente. Alguém estava tocando piano, e não era qualquer melodia, era Chopin, Noturno em Mi bemol maior, uma peça complexa, tecnicamente difícil, executada com uma perfeição que fez o coração de Mateus apertar. Ele se aproximou silenciosamente da porta entreaberta e olhou para dentro. Era Tamires. Ela estava sentada ao piano de cauda, seus dedos dançando sobre as teclas com uma graça e precisão que deixavam claro. Aquela não era a primeira vez que ela tocava. Aquilo era músculo, memória, anos de prática. Seus olhos estavam fechados e lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto enquanto ela tocava. Mateus ficou paralisado, incapaz de se mover ou fazer qualquer som. Havia tanta emoção naquela música, tanta dor contida em cada nota, que ele sentiu seu próprio peito apertar. Quando a música terminou, Tamires permaneceu imóvel por alguns segundos, as mãos ainda sobre as teclas. Então ela as afastou rapidamente, como se tivesse se queimado, e limpou as lágrimas com as costas das mãos. Mateus recuou antes que ela pudesse vê-lo. Empregadas domésticas não tocam Chopin, não com aquela perfeição, não com aquela emoção. Quem era Tamires?
Naquela noite, Mateus não conseguiu dormir. Ficou acordado até tarde, olhando pela janela do quarto, quando viu as luzes do quarto dos funcionários, um anexo pequeno nos fundos da propriedade, ainda acesas. Era quase meia-noite. Movido por uma curiosidade que já não conseguia mais controlar, Mateus desceu silenciosamente as escadas e caminhou até os fundos da propriedade. A janela do quarto de Tamires tinha uma fresta aberta. Ele sabia que estava invadindo a privacidade dela. Sabia que era errado, mas algo mais forte do que a razão o impelia. Ele se aproximou e olhou através da fresta. O que viu o deixou sem ar. O quarto era simples, quase espartano. Mas o que chamou sua atenção foi a parede, coberta de fotografias. Dezenas delas. Mateus arregalou os olhos ao reconhecer os lugares nas fotos. A velha cidade onde ele havia crescido. A pequena escola que frequentara quando criança. O parque onde costumava jogar bola. E então, seu coração simplesmente parou. Em uma das fotos, bem no centro da parede, havia um grupo de pessoas. Uma família sorrindo para a câmera. E no meio deles, com talvez 27 ou 28 anos, magro e com roupas simples, estava ele, Mateus. Suas pernas quase falharam. Ele se apoiou na parede, tentando processar o que estava vendo. Como Tamires tinha aquela foto? Por que ela tinha aquela foto? E então, como peças de um quebra-cabeça impossível começando a se encaixar, ele olhou para os rostos das outras pessoas na fotografia. Reconheceu o homem e a mulher ao lado dele. Seu sangue gelou. Não era possível. Aquela era a família Santoro. A família que o havia acolhido quando ele não tinha nada. Quando era apenas um jovem falido, sem rumo, sem esperança. Eles o haviam alimentado, dado um teto, acreditado nele quando ninguém mais acreditava. E então, quando ele pediu ajuda para começar seu negócio, eles não hesitaram. Pegaram todas as economias que tinham, todo o dinheiro que haviam guardado durante anos e investiram nele. Nós acreditamos em você, Mateus. O Sr. Santoro havia dito. Você vai longe. E quando chegar lá, saberemos que fizemos a coisa certa. Mateus havia prometido devolver cada centavo. Havia prometido cuidar deles quando tudo desse certo. Mas quando o negócio decolou, quando o dinheiro começou a entrar aos montes, quando ele se viu cercado de novas oportunidades, novos amigos, uma vida completamente diferente, ele simplesmente esqueceu. Esqueceu da promessa. Esqueceu da família. Esqueceu de quem ele era antes de ter tudo. E agora, olhando para aquela foto na parede do quarto de Tamires, uma verdade impossível começou a se formar em sua mente. Ele olhou mais atentamente para a fotografia. Ao lado da senhora Santoro, havia uma menina pequena, talvez uns 7 ou 8 anos, cabelos escuros, olhos grandes e curiosos. Mateus sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Aquela menina era Tamires. Tamires era a filha dos Santoro. O mundo girou ao seu redor. Ele se afastou da janela, cambaleando, seu coração batendo tão forte que ele podia ouvi-lo nos ouvidos. Isto também é seu. Sempre foi. Agora ele entendia. O dinheiro que ela havia colocado sobre a mesa era o que restava. Era tudo o que ela tinha conseguido juntar ao longo dos anos, e ela estava devolvendo para ele. Não porque ele merecesse, mas porque, na cabeça dela, aquele dinheiro sempre foi dele. Mateus encostou-se na parede externa da casa, as pernas fracas, a respiração irregular. Ele tinha esquecido, simplesmente esquecido das pessoas que haviam sacrificado tudo por ele. E a filha deles estava ali, trabalhando como empregada em sua casa, devolvendo o pouco que tinha, como se estivesse quitando uma dívida que nunca foi dela. A vergonha que ele sentiu naquele momento era indescritível, e a pergunta que o consumia era ainda pior. O que aconteceu com a família Santoro depois que ele os esqueceu? Mateus não dormiu naquela noite. Ficou sentado na poltrona do seu quarto, as cortinas abertas, observando o céu escurecer e depois clarear novamente. Sua mente era um turbilhão de memórias que ele havia enterrado tão fundo que quase conseguira convencer a si mesmo de que nunca existiram. A família Santoro. Como ele pôde esquecer? Como simplesmente apagou aquelas pessoas da sua vida como se fossem um rascunho descartável? Ele se lembrava de tudo agora.
do cheiro da comida da senhora Santoro enchendo a pequena casa, das risadas do senhor Santoro contando histórias enquanto consertava coisas quebradas, da menina pequena, Tamires, correndo pelos cômodos, sempre curiosa, sempre sorrindo. Eles o trataram como família quando ele não era nada, quando o mundo inteiro havia virado as costas para ele, e quando ele finalmente teve a chance de retribuir, quando o dinheiro começou a entrar, quando ele se tornou exatamente o que eles acreditaram que ele seria, ele simplesmente seguiu em frente, para coisas maiores, pessoas mais importantes, oportunidades melhores. Mateus fechou os olhos, a vergonha queimando em seu peito como ácido. Quando o sol nasceu, ele já havia tomado uma decisão. Precisava saber o que aconteceu com eles. Precisava entender por que Tamires estava ali, trabalhando 3 empregos, devolvendo dinheiro que nunca deveria ter sido dela para devolver. Precisava consertar isso, mesmo que levasse o resto da vida. Às 7 da manhã, Mateus desceu para o café. Tamires estava na cozinha, ajudando Dona Celeste com o preparo. Quando ela o viu, seus olhos se arregalaram levemente. Ele nunca descia tão cedo. Bom dia, senhor Mateus. Sua voz era suave, sempre tão educada. Mateus abriu a boca para responder, mas as palavras morreram em sua garganta. Como ele poderia olhar para ela sabendo o que sabia? Sabendo o que havia feito? Bom dia. Foi tudo o que conseguiu dizer. Tamires voltou ao seu trabalho e Mateus percebeu algo que não havia notado antes. Ela se movia com cuidado excessivo, como se cada movimento doesse. Havia olheiras profundas sob seus olhos e suas mãos tremiam sutilmente ao segurar a xícara. Quantas horas de sono ela tinha por noite? 3? 4. Dona Celeste serviu o café e saiu discretamente. Mateus ficou sozinho na sala de jantar, mexendo o café sem realmente bebê-lo, quando ouviu um som abafado vindo da cozinha. Era Tamires. Ela estava chorando. Ele se levantou silenciosamente e caminhou até a porta da cozinha, parando antes de entrar. Não queria invadir aquele momento privado, mas também não conseguia se afastar. Tamires estava sentada em um banquinho no canto, o rosto escondido nas mãos, os ombros tremendo com soluços contidos que ela claramente tentava abafar. O coração de Mateus se partiu. Ele deu um passo para trás, voltando para a sala de jantar, e esperou alguns minutos antes de voltar para o escritório. Não conseguia confrontá-la agora. Não assim. Não quando ela estava tão vulnerável. Mas ele precisava de respostas. Então fez algo que nunca havia feito antes. Pegou o telefone e ligou para Miguel, seu motorista e segurança pessoal. Miguel, preciso que você faça algo para mim. Discretamente. Sim, senhor. Quero que siga a Tamires quando ela sair daqui hoje. Descubra para onde ela vai, o que faz, com quem fala, mas sem ser visto. É importante que ela não saiba. Houve uma pausa do outro lado da linha. Posso perguntar por quê, senhor? Não, só faça. Sim, senhor. As horas seguintes se arrastaram como dias. Mateus tentou trabalhar, mas era inútil. Sua mente estava completamente consumida por Tamires, pelo Santoro, pelo peso esmagador da culpa que agora carregava. Às 6 da tarde, seu telefone tocou. Senhor Mateus, é o Miguel? E então? Senhor, acho melhor o senhor ver isso com os próprios olhos. O que você quer dizer? Ela está agora no restaurante Vila Rosa, na Avenida Central. Mas, senhor, não é o que o senhor está pensando. Mateus não perdeu tempo. Pegou as chaves do carro, algo que raramente fazia, sempre preferindo ser dirigido, e saiu da mansão em alta velocidade. 20 minutos depois, estacionava em frente ao Vila Rosa. Era um restaurante de classe média, nada sofisticado, mas limpo e bem cuidado. Através da janela, ele podia ver o movimento interno. E então a viu. Tamires estava usando um uniforme diferente agora, de garçonete, carregando bandejas pesadas de um lado para outro. Ela se movia rapidamente, eficientemente, mas Mateus podia ver o cansaço em cada passo. Ele entrou no restaurante e sentou-se em uma mesa discreta no canto, de onde podia observá-la sem ser notado. Por uma hora, ele a observou trabalhar. Viu como ela tratava cada cliente com gentileza genuína, mesmo quando estavam sendo rudes. Viu como ela ajudava os colegas mais novos que claramente não sabiam o que fazer. Viu como, em um momento de pausa, ela se apoiou na parede por alguns segundos,
fechando os olhos, claramente exausta. E então viu algo que o chocou profundamente. Um homem idoso entrou no restaurante. Suas roupas eram velhas e rasgadas. Ele claramente vivia nas ruas. O gerente imediatamente se aproximou para expulsá-lo, mas Tamires se adiantou. "Eu cuido disso", ela disse, tocando o braço do gerente. Mateus não conseguia ouvir a conversa, mas viu Tamires levar o homem para uma mesa, sentar-se com ele por alguns minutos, conversando calmamente. Depois, ela foi até a cozinha e voltou com um prato cheio de comida. O homem começou a comer com uma fome desesperada, e Tamires ficou ali, de pé, ao lado dele, como se protegendo-o dos olhares de julgamento dos outros clientes. Quando ele terminou, ela ainda conversou mais alguns minutos com ele, e Mateus viu quando ela discretamente colocou algo no bolso da jaqueta velha do homem. Dinheiro. Seu próprio dinheiro. Do salário que mal ganhava. Mateus sentiu algo se partir dentro dele. Quando o homem saiu, agradecendo repetidamente, Tamires voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Às 9 da noite, o turno dela terminou. Mateus a seguiu discretamente quando ela saiu do restaurante. Mas em vez de ir para casa, ela caminhou por 3 quarteirões até chegar a um prédio antigo, com uma placa discreta na frente. Centro de Acolhida Recomeço. Tamires entrou. Mateus esperou alguns minutos antes de se aproximar. Através das janelas, ele podia ver o interior. Era um abrigo. Havia pessoas de todas as idades, alguns claramente sem teto, outros parecendo famílias que haviam passado por tempos difíceis. E no meio de todos eles, estava Tamires. Ela não estava mais cansada. Era como se, ao entrar naquele lugar, ela tivesse encontrado uma energia que não tinha antes. Ela abraçava as pessoas, conversava com cada uma, distribuía cobertores, ajudava a servir o jantar. Uma senhora idosa se aproximou dela, e Mateus viu quando Tamires a abraçou com tanto carinho que parecia estar abraçando a própria mãe. A senhora disse algo, e Tamires sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Mateus vira em seu rosto. Ele ficou ali, observando através da janela, por quase 1 hora. Viu Tamires ajudar uma jovem mãe com um bebê. Viu ela sentar-se no chão com um grupo de crianças, contando histórias. Viu ela consolando um homem que chorava, simplesmente segurando sua mão. E então viu algo que o destruiu completamente. Tamires foi até um pequeno quadro na parede. Estava cheio de fotos. Mateus não conseguia ver direito de onde estava, então se aproximou mais, arriscando ser visto. O quadro tinha um título: Anjos que nos ajudaram. E entre todas aquelas fotos, bem no centro, estava uma fotografia desgastada pelo tempo. Era o senhor e a senhora Santoro. Embaixo da foto, uma placa: em memória de Carlos e Marina Santoro, que doaram tudo o que tinham para criar este lugar. Perdemos suas presenças, mas seu amor permanece em cada vida que tocamos. Mateus sentiu suas pernas fraquejarem. Ele se apoiou na parede do prédio, a respiração curta. Eles haviam perdido tudo, e em vez de guardar rancor, em vez de desistir, eles usaram o que restou para criar aquele abrigo. E agora Tamires continuava o trabalho deles, trabalhando 3 empregos, se matando de cansaço, doando cada centavo, cuidando das mesmas pessoas que seus pais cuidaram. E ele estava em sua mansão, cercado de luxo que nem sabia mais apreciar, tendo esquecido completamente das pessoas que tornaram tudo aquilo possível. Mateus encostou a testa na parede fria do prédio e pela primeira vez em mais de 20 anos, chorou. Não foram lágrimas silenciosas, foram soluços profundos, dolorosos, de um homem que finalmente entendia o tamanho da sua traição. Não apenas contra o Santoro, mas contra si mesmo. Ele havia se tornado tudo o que desprezava, tudo o que prometeu nunca ser. Quando conseguiu se recompor, Mateus olhou mais uma vez através da janela. Tamires estava agora sentada em um canto, conversando com uma menina pequena que segurava um urso de pelúcia velho. A expressão no rosto de Tamires era de pura compaixão, puro amor. Ela não estava ali por obrigação. Não estava ali por reconhecimento. Estava ali porque, de alguma forma, mesmo depois de perder tudo, mesmo sendo esquecida pela única pessoa que sua família ajudou,
ela ainda acreditava em bondade. Mateus virou-se e caminhou de volta para o carro, mas parou no meio do caminho. Não, ele não podia simplesmente ir embora. Não desta vez. Não de novo. Ele respirou fundo, secou as últimas lágrimas e caminhou até a porta do centro de acolhida. Era hora de parar de observar de longe. Era hora de enfrentar o que ele havia feito e, de alguma forma, encontrar uma maneira de se tornar digno do perdão que não merecia. Mateus abriu a porta e entrou. Todas as conversas pararam. Todos os olhos se voltaram para ele. Um homem claramente rico, completamente fora de lugar naquele ambiente. E então, do outro lado da sala, Tamires o viu. Seus olhos se arregalaram, não com raiva, não com medo, mas com algo que partiu o coração de Mateus ainda mais. Esperança. O silêncio no abrigo era ensurdecedor. Mateus ficou parado na entrada, sentindo o peso de dezenas de olhares sobre ele. Seu terno caro, seu relógio que valia mais do que a maioria daquelas pessoas ganharia em anos, tudo nele gritava que ele não pertencia àquele lugar. Mas os olhos que mais importavam eram os de Tamires. Ela largou a xícara que segurava, quase a deixou cair, e deu um passo em sua direção. Depois parou como se não soubesse o que fazer. Senhor Mateus, sua voz era um sussurro confuso. O que o senhor está fazendo aqui? Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Como ele poderia explicar? Por onde começar? Uma mulher mais velha, que parecia ser a coordenadora do abrigo, se aproximou com um sorriso profissional. Boa noite. Posso ajudá-lo em algo? Mateus finalmente encontrou sua voz. Eu vim falar com a Tamires, se ela permitir. A mulher olhou de Mateus para Tamires, claramente confusa com a situação. Tamires assentiu lentamente. Está tudo bem, dona Vera. Eu conheço ele. Tamires caminhou até Mateus, e ele pôde ver a exaustão profunda em seus olhos de perto. Olheiras escuras, ombros levemente caídos, mãos que tremiam sutilmente. Vamos lá fora, ela disse baixinho. Eles saíram para a pequena área externa do abrigo. Um jardim simples com alguns bancos de madeira. A noite estava fria, e Tamires cruzou os braços, mais por nervosismo do que por frio. Mateus não sabia por onde começar. Havia tanto a dizer, tanto a confessar. Eu vi, ele disse finalmente. Vi a foto dos seus pais no quadro. A placa. Tamires fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Então o senhor sabe. Nem sei. E Tamires, eu preciso que você entenda. Sua voz falhou. Eu não tenho desculpa, não tenho justificativa. O que eu fiz foi humano. Ela o interrompeu, abrindo os olhos. O que o senhor fez foi humano. Mateus a encarou chocado. Como você pode dizer isso? Seus pais perderam tudo por minha causa. Eles acreditaram em mim, investiram cada centavo que tinham e eu simplesmente esqueci. Abandonei vocês. Eu sei. A voz dela estava calma, mas havia dor ali. Dor antiga, cicatrizada, mas nunca completamente curada. Acredite, eu sei exatamente o que aconteceu. Ela se sentou em um dos bancos e Mateus fez o mesmo, mantendo uma distância respeitosa. Quando o senhor ficou rico, Tamires começou, olhando para as próprias mãos. Meus pais ficaram felizes, genuinamente felizes. Eles comemoraram como se tivessem ganho na loteria. Viu? Meu pai dizia para minha mãe. Eu sabia que ele conseguiria. Sabia que não estávamos errados. Mateus sentiu um nó se formar em sua garganta. Eles esperaram. Tamires continuou. Não pelo dinheiro de volta. Eles nunca ligaram para isso. Esperaram por uma visita, uma ligação, um simples obrigado. Qualquer sinal de que o senhor ainda se lembrava deles. Tamires! Mas os meses passaram, depois os anos, e nada. Sua voz estava começando a tremer. Meu pai costumava verificar o jornal toda semana, procurando notícias sobre o senhor. Olha, Marina, ele dizia. Nosso menino está indo bem. Ele chamava o senhor de nosso menino. Mateus fechou os olhos, a dor no peito quase insuportável. E então, Tamires respirou fundo. Vieram os problemas. Sem o dinheiro que haviam investido no senhor, eles não conseguiram manter o pequeno negócio que tinham. Perderam a casa. Tivemos que nos mudar para um lugar menor. Depois, para um lugar ainda menor. Meu Deus!
Mateus sussurrou. Mas sabe o que é engraçado? Tamires deu um riso amargo. Meu pai nunca culpou o Senhor, nem uma vez. Ele dizia, ele está ocupado construindo um império. Um dia ele vai se lembrar. Um dia ele vai voltar. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela agora. Ele acreditou nisso até o fim, até o último dia. Mateus sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Seu pai, ele trabalhou tanto tentando reconstruir o que tínhamos, que o corpo dele simplesmente não aguentou. Tamires limpou as lágrimas com as costas da mão. E minha mãe, ela durou apenas alguns meses depois dele. Dizem que foi o coração, mas eu sei a verdade. Foi a tristeza. Mateus se levantou bruscamente, incapaz de continuar sentado. Ele queria gritar, queria socar algo, queria voltar no tempo e sacudir o homem arrogante e egoísta que ele se tornou. Por que você não me procurou? Ele perguntou, a voz quebrada. Por que não veio até mim e me contou tudo isso? Eu poderia ter ajudado. Poderia ter. Porque essa não era minha missão. Tamires se levantou também, encarando-o. Quando meus pais se foram, eu prometi a eles que continuaria o trabalho deles. Antes de perdermos tudo, eles haviam começado este abrigo. Era o sonho deles, ajudar pessoas que não tinham nada, assim como eles um dia ajudaram o Senhor. Ela apontou para o prédio atrás deles. Eles usaram os últimos recursos que tinham para criar este lugar. E quando eles se foram, eu jurei que não deixaria esse legado morrer. Então trabalhei. 3, 4 empregos quando necessário. Guardei cada centavo. Não para mim, para manter vivo o sonho deles. Mas o dinheiro que você colocou na minha mesa... Mateus começou. Era o último que eu tinha guardado. Tamires admitiu. E eu precisava devolver. Não por obrigação legal. Aquilo foi um presente, um investimento que meus pais fizeram de coração. Mas eu precisava devolver por mim, porque enquanto aquele dinheiro estivesse comigo, eu sentia que estava presa ao passado, presa à mágoa, e eu não queria viver assim. Mateus a encarou, completamente perdido. Você não sente raiva de mim? Ódio? Eu destruí sua família? Não. Tamires balançou a cabeça, e pela primeira vez, ele viu um pequeno sorriso triste em seus lábios. Meus pais me ensinaram que guardar rancor é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Eles me ensinaram perdão. E mais importante, me ensinaram que as pessoas às vezes se perdem no caminho. Mas isso não significa que elas não possam ser encontradas de novo. Eu não mereço seu perdão. Provavelmente não. Ela concordou, e a honestidade brutal daquelas palavras doeu mais do que qualquer acusação. Mas perdão não é sobre merecer. É sobre liberar, liberar a mim mesma, liberar o Senhor. Mateus se sentou novamente, o peso de tudo desabando sobre ele. Ele colocou o rosto nas mãos. Eu me tornei tudo o que eu odiava. Quando eu era jovem e não tinha nada, eu desprezava os ricos que pisavam nas pessoas para subir. E então eu me tornei exatamente isso. Não. Tamires sentou-se ao lado dele. O Senhor se perdeu, mas pessoas perdidas podem ser encontradas. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. O som da cidade ao redor deles, carros passando, vozes distantes, parecia vir de outro mundo. Por que você foi trabalhar na minha casa? Mateus perguntou finalmente. Se você já tinha me perdoado, por que se colocar nessa posição? Tamires hesitou antes de responder. Porque meu pai me fez prometer algo antes de partir. Ele disse, se algum dia você encontrar nosso menino, não o julgue. Ajude-o a se lembrar de quem ele era. E então, quando vi sua foto no jornal, falando sobre mais uma aquisição milionária, mas com olhos tão vazios, eu soube. Soube que você tinha se perdido completamente. Então você veio me salvar? Havia incredulidade na voz de Mateus. Depois de tudo o que eu fiz, vim cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Ela corrigiu gentilmente. E talvez uma parte de mim quisesse ver se ainda existia algo do jovem que meus pais amaram como um filho. E existe? Mateus perguntou, quase com medo da resposta. Tamires olhou para ele por um longo momento. Sim, vi quando o senhor chorou ao ler meu bilhete. Vi quando o senhor me observou no restaurante e no abrigo. O homem que meus pais ajudaram ainda está lá, senhor Mateus. Apenas muito perdido. Mateus segurou a mão dela impulsivamente.
Ela não se afastou. Me deixe consertar isso, ele implorou. Me deixe honrar a memória dos seus pais. Me deixe... Não. Tamires o interrompeu suavemente, mas com firmeza. O senhor não conserta isso com dinheiro. Não conserta com doações ou institutos em nome deles. Isso seria fácil demais. Seria só mais uma transação comercial. Então o que eu faço? Ele perguntou desesperado. Como eu me torno digno do que seus pais acreditaram em mim? Tamires apertou sua mão. O senhor se torna digno quando para de tentar comprar redenção e começa a vivê-la. Quando olha nos olhos das pessoas que trabalham para o Senhor e realmente as vê. Quando entende que riqueza sem humanidade não é nada. Ela se levantou, soltando a mão dele gentilmente. E agora, eu preciso voltar. Ainda tenho trabalho a fazer aqui. Tamires, espera. Mateus se levantou também. Eu posso voltar. Posso ajudar aqui? Não com dinheiro. Ele se apressou em adicionar. Mas com minhas mãos. Com meu tempo. Com minha presença. Ela o estudou por um momento. Então assentiu lentamente. As portas aqui estão sempre abertas. Para quem vem com o coração certo. Mateus observou Tamires voltar para dentro do abrigo. E pela primeira vez em décadas, sentiu algo além de vazio. Sentiu propósito. Na manhã seguinte, Mateus não foi para o escritório. Pela primeira vez em 15 anos, ele simplesmente não apareceu. Ignorou as ligações insistentes de sua secretária, desligou o celular corporativo e vestiu roupas simples que há anos permaneciam esquecidas no fundo do armário. Às 6 da manhã, ele estava na porta do Centro de Acolhida Recomeço. Dona Vera, a coordenadora, abriu a porta e arregalou os olhos ao vê-lo. Senhor, Mateus, certo? Não esperava vê-lo tão cedo. Eu disse que viria ajudar. Então vim. Ele respondeu simplesmente. O que precisa ser feito? Dona Vera o estudou por um momento, claramente tentando avaliar se aquilo era genuíno ou apenas mais um rico querendo limpar a consciência por algumas horas. Bem, ela disse finalmente, estamos preparando o café da manhã para 60 pessoas. A maioria já está acordada. Se quiser começar ajudando na cozinha, perfeito. A cozinha era pequena e movimentada. 3 voluntários trabalhavam freneticamente preparando café, pão, frutas. Mateus arregaçou as mangas e perguntou o que fazer. No início, os outros voluntários o olhavam com desconfiança e curiosidade. Mas quando viram que ele realmente estava disposto a trabalhar, cortando frutas, lavando louças, carregando bandejas pesadas, as expressões começaram a mudar. E então, Tamires chegou. Ela parou na porta da cozinha ao vê-lo, surpresa estampada no rosto. O senhor veio mesmo. Eu disse que viria. Mateus respondeu, segurando uma bandeja cheia de xícaras. Para onde isso vai? Tamires piscou algumas vezes, ainda processando, então apontou para o refeitório. Ali. Mas cuidado, está quente. Eles trabalharam lado a lado durante toda a manhã. Mateus percebeu como Tamires conhecia cada pessoa pelo nome. Como ela sabia exatamente quem preferia o café mais forte, quem precisava de porções maiores, quem estava passando por um momento particularmente difícil. Um homem de meia idade, com cicatrizes visíveis no rosto, se aproximou dela. Tamires, consegui o emprego. O rosto dela se iluminou. Sérgio, eu sabia que você conseguiria. Ela o abraçou forte, e Mateus viu lágrimas de alegria nos olhos do homem. Foi por causa do curso que você pagou para mim, das roupas para a entrevista, da confiança que você teve. Foi por causa de você. Tamires o corrigiu gentilmente. Você que não desistiu. Você que acordou todos os dias e escolheu tentar de novo. Mateus observou aquela cena e sentiu algo se mover dentro dele. Quantas vidas ela havia tocado assim? Quantas pessoas ela ajudou a se levantar? Quando o café da manhã terminou e a limpeza estava feita, Tamires se aproximou de Mateus. Obrigada pela ajuda hoje. Eu deveria estar agradecendo por me deixar estar aqui. Eles ficaram em silêncio por um momento, então Tamires disse, preciso ir. Meu turno na sua casa começa em 1 hora. Não, Mateus disse de repente. Você não vai mais trabalhar lá. Tamires se enrijeceu, e ele viu a mágoa passar por seus olhos. Entendo. O senhor não quer mais me ter por perto depois de... Não é isso. Ele a interrompeu rapidamente. Tamires,
olha para você. Quando foi a última vez que dormiu uma noite inteira? Quando comeu uma refeição sem ter que correr para o próximo emprego? Você está se matando trabalhando 3 turnos por dia. Eu faço o que preciso fazer. Eu sei. E é exatamente por isso que preciso fazer o que eu deveria ter feito há 25 anos. Mateus respirou fundo. Deixa eu consertar isso. Não por culpa, não por obrigação, mas porque é o certo. Senhor Mateus, Tamires começou, mas ele continuou. Seus pais perderam tudo por minha causa. O mínimo que posso fazer é garantir que a filha deles não precise se matar de trabalhar para manter vivo o sonho deles. Eu não quero caridade, e eu não estou oferecendo. Mateus disse firmemente, estou oferecendo justiça. Estou oferecendo o que sempre foi seu por direito. Tamires desviou o olhar, e ele viu as lágrimas começando a se formar. O senhor não entende? Se eu aceitar seu dinheiro, se eu facilitar as coisas para mim, então tudo o que meus pais passaram não terá significado. Eles ensinaram sacrifício. Ensinaram que as coisas mais valiosas custam tudo. Eles também ensinaram perdão. Mateus lembrou gentilmente. E se você pode me perdoar pelo que fiz, então precisa me deixar buscar redenção. Redenção não vem de uma transferência bancária. Eu sei disso agora, Mateus admitiu. Passei a vida inteira achando que dinheiro resolvia tudo, que eu podia comprar lealdade, respeito, até amor. Mas você me mostrou que eu estava completamente errado. Ele deu um passo mais perto. Tamires, não estou tentando comprar seu perdão. Já recebi mais do que mereço. Estou tentando honrar a memória de 2 pessoas extraordinárias que acreditaram em mim quando ninguém mais acreditava. E se existe uma maneira de fazer isso, é garantindo que a filha deles possa continuar o trabalho deles sem ter que sacrificar a própria vida no processo. Tamires finalmente olhou para ele, as lágrimas escorrendo livremente agora. Por que isso é tão importante para o Senhor? Mateus levou um momento para responder. Quando falou, sua voz estava carregada de emoção. Porque quando olho para você, vejo tudo o que eu deveria ter me tornado e não me tornei. Vejo bondade genuína, sacrifício sem expectativa de retorno, amor que não pede nada em troca. E isso me destrói, Tamires. Me destrói perceber que construí um império, mas perdi minha alma no processo. Ele enxugou uma lágrima do próprio rosto, nem se importando mais em esconder a emoção. Então sim, é importante para mim, porque talvez, apenas talvez, se eu puder ajudá-la a continuar esse trabalho incrível, se eu puder facilitar para que você toque mais vidas, salve mais pessoas, então uma pequena parte do homem que seus pais acreditaram que eu era, ainda existe. Tamires cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Mateus queria abraçá-la, consolá-la, mas não sabia se tinha esse direito. Meus pais, ela disse entre soluços. Eles falariam isso. Falariam exatamente essas palavras. Não é sobre o erro que você cometeu. É sobre o homem que você escolhe ser depois dele. Ela abaixou as mãos, encarando-o através das lágrimas. Está bem, eu aceito sua ajuda, mas com condições. Qualquer uma. Primeira, não quero seu dinheiro. Quero sua presença. Quero que venha aqui, trabalhe aqui, conheça essas pessoas. Aprenda os nomes delas. Ouça suas histórias. Feito. Segunda, criamos um fundo em nome dos meus pais. Não controlado por você ou por mim, mas por uma diretoria de pessoas daqui. Pessoas que viveram nas ruas, que sabem o que é precisar de ajuda. Eles decidem como o dinheiro é usado. Mateus assentiu lentamente. Ela estava certa. Era a única maneira de fazer aquilo de verdade. E terceira, Tamires hesitou. Me ensina sobre negócios, sobre como expandir isso, como alcançar mais pessoas. Não quero apenas manter o sonho dos meus pais vivo, quero multiplicá-lo. Um sorriso genuíno se formou no rosto de Mateus pela primeira vez em anos. Isso eu posso fazer. Eles apertaram as mãos, mas então Tamires o surpreendeu puxando-o para um abraço. Mateus ficou rígido por um segundo, então retribuiu. E foi como se anos de peso simplesmente derretessem. Obrigada, ela sussurrou. Por voltar. Meu pai estaria feliz. Não, Mateus disse, a voz embargada. Obrigado a você por não desistir de mim.
por me mostrar o caminho de volta. Quando se separaram, Dona Vera estava na porta, observando com um sorriso. Então, ela disse, assumo que teremos um novo voluntário permanente? Mateus olhou ao redor do abrigo. As paredes descascadas que precisavam de pintura, o teto com manchas de infiltração, os móveis velhos mas limpos. Olhou para as pessoas que ainda estavam ali, cada uma com sua história, suas cicatrizes, suas esperanças. E pela primeira vez em décadas, ele não viu números, não viu oportunidades de negócio, não viu estatísticas, viu humanidade, viu propósito, viu redenção. Sim, ele respondeu, e a certeza em sua voz o surpreendeu. Teremos. Tamires sorriu, um sorriso real, genuíno, que iluminou todo o seu rosto. E Mateus percebeu algo que o assustou, e ao mesmo tempo o encheu de esperança. Ele não estava apenas se apaixonando pela missão dela, estava se apaixonando por ela. Pela primeira vez em sua vida, Mateus Montalván entendeu o que significava amar alguém, não pelo que eles poderiam dar, mas pelo que eles eram. E isso mudava absolutamente tudo. 3 semanas se passaram. 3 semanas desde que Mateus Montalván pisou pela primeira vez no Centro de Acolhida Recomeço como voluntário. 3 semanas que mudaram completamente sua vida. Ele chegava todos os dias às 6 da manhã, antes mesmo de Tamires. Trabalhava na cozinha, servia café, conversava com as pessoas, conhecia seus nomes, suas histórias, seus sonhos. E pela primeira vez em décadas, ele não se sentia vazio. Mas nem tudo eram flores. No mundo corporativo, sua ausência estava causando um terremoto. Mateus estava sentado em seu escritório na mansão, um lugar que agora visitava apenas para assinar documentos urgentes, quando seu sócio, Rodrigo Tavares, entrou sem bater. Precisamos conversar. Agora. Mateus ergueu os olhos do documento que estava lendo. Bom dia para você também, Rodrigo. Não venha com ironias. Rodrigo jogou uma pasta sobre a mesa. Você sabe o que está acontecendo lá fora? Os acionistas estão em pânico. Você desapareceu. Simplesmente desapareceu do radar. Eu não desapareci. Estou aqui. Fisicamente, talvez. Mas mentalmente, emocionalmente, onde diabos está sua cabeça, Mateus? Rodrigo se inclinou sobre a mesa. Você cancelou 3 reuniões importantíssimas. Perdeu uma negociação de 15 milhões. E quando eu finalmente descubro onde você passa os dias, me dizem que está servindo café para pessoas em situação de rua? Mateus fechou o documento calmamente. Eles têm nomes, Rodrigo. E sim, estou ajudando no abrigo. Ajudando? Rodrigo deu uma risada amarga. Mateus, você construiu um império. Você é um dos homens mais poderosos desta cidade. E agora está jogando tudo fora por quê? Por uma crise de meia-idade? Por culpa? Você não entenderia. Então me faça entender, Rodrigo praticamente gritou. Porque do meu ponto de vista, meu sócio enlouqueceu. Mateus se levantou lentamente encarando Rodrigo. Sabe o que eu entendi nessas 3 semanas? Que passei 30 anos da minha vida construindo coisas que não significam absolutamente nada. Conquistei dinheiro, poder, respeito. Mas não conquistei humanidade. Não conquistei propósito. Propósito não paga as contas. Não. Mateus concordou. Mas também não deixa você sozinho em uma mansão enorme, se perguntando por que tudo parece tão vazio. Rodrigo recuou um passo, claramente frustrado. Os acionistas vão forçar uma votação. Vão te tirar da presidência se você continuar assim. Então que tirem. Mateus respondeu, e a calma em sua voz até o surpreendeu. Eu não vou mais viver pelos acionistas. Não vou mais sacrificar minha humanidade por números em uma planilha. Você vai se arrepender disso. A única coisa que me arrependo, Mateus disse firmemente, é não ter tido essa clareza há 25 anos. Rodrigo saiu batendo a porta. Mateus voltou a se sentar, mas suas mãos tremiam. Não de medo, de raiva. Raiva de si mesmo por ter demorado tanto tempo para acordar. Seu celular tocou. Era Tamires. Mateus, você pode vir ao abrigo? É urgente. O tom de voz dela o assustou. Ele nunca a tinha ouvido assim, tensa, quase desesperada. Estou indo. 15 minutos depois ele estacionava em frente ao centro de acolhida. Tamires estava na porta e quando o viu, correu em sua direção. É a Dona Vera.
Ela teve um problema de saúde. Precisou se afastar. E sem ela, a voz de Tamires tremeu. Mateus, eles vão fechar o abrigo. O quê? Quem vai fechar? A prefeitura. Sem uma coordenadora qualificada. Sem os certificados corretos. Eles dizem que não podemos continuar operando. Temos uma semana. Uma semana para encontrar alguém ou tudo acaba. Mateus viu as lágrimas começando a se formar nos olhos dela. Não posso deixar isso acontecer. Não posso deixar o sonho dos meus pais morrer assim. Mas eu não tenho as qualificações necessárias. Não tenho os recursos. Eu não... Ele segurou os ombros dela gentilmente. Respira. Respira comigo. Ela obedeceu, tentando controlar os soluços. Nós vamos resolver isso. Mateus disse com firmeza. Eu prometo. Como? Você ouviu o que eu disse? Precisamos de alguém com certificações específicas, experiência comprovada em gestão de abrigos, documentação e dinheiro. Mateus completou. Para colocar tudo em ordem rapidamente. Tamires se afastou dele, limpando as lágrimas. Não é assim que funciona. Não podemos simplesmente comprar uma solução. Não estou falando em comprar. Mateus explicou. Estou falando em investir da maneira certa. Contratar os profissionais necessários, regularizar tudo, fazer as coisas direito. Mas as condições que estabelecemos continuam valendo. Ele a interrompeu. O controle não será meu, será de vocês, das pessoas daqui. Eu apenas facilitarei o processo. Tamires o estudou por um longo momento, então assentiu lentamente. Está bem, mas precisamos agir rápido. Nos dias seguintes, Mateus trabalhou como não trabalhava há anos. Mas desta vez, não era por lucro. Era por algo infinitamente maior. Ele contratou os melhores advogados para regularizar toda a documentação. Trouxe consultores especializados em gestão de abrigos. Conseguiu as certificações necessárias em tempo recorde. Mas o momento mais importante veio quando ele reuniu todos do abrigo. Os moradores, os voluntários, todos, na sala principal. Vocês sabem por que eu estou aqui? Mateus começou, sua voz ecoando no silêncio atento. Não sabem a história completa e acho que merecem saber. Tamires, sentada na primeira fileira, o olhou com surpresa. Mateus respirou fundo e contou tudo. Contou sobre como a família Santoro o salvou quando ele não tinha nada. Contou sobre a promessa que fez e quebrou. Contou sobre como esqueceu completamente das pessoas que acreditaram nele. Eu me tornei tudo o que eu odiava. Sua voz estava carregada de emoção. Construí um império sobre esquecimento e egoísmo. E quando Tamires, a filha das pessoas que eu abandonei, apareceu na minha vida, ela não veio com raiva. Não veio com ódio. Ela veio com perdão. Ele olhou diretamente para Tamires, lágrimas escorrendo livremente agora. E esse perdão me destruiu. Me destruiu porque me mostrou quem eu realmente me tornei. E me deu uma chance que eu não mereço, de me tornar quem eu deveria ter sido desde o início. A sala estava em completo silêncio. Algumas pessoas choravam. Então sim, estou ajudando este lugar. Mas não se enganem. Não sou eu que estou salvando vocês. Vocês é que estão me salvando. Quando ele terminou, houve alguns segundos de silêncio absoluto. Então Sérgio, o homem que havia conseguido emprego, se levantou e começou a aplaudir. Um por um, todos se levantaram. A ovação encheu a sala. Mateus cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Ele não era digno daquilo. Não era digno de nada daquilo. Tamires se aproximou e o abraçou. Ele retribuiu, segurando-a como se fosse a única coisa real em um mundo de ilusões. Você conseguiu. Ela sussurrou em seu ouvido. Você realmente conseguiu. Conseguiu o quê? Encontrar seu caminho de volta. Naquela noite, depois que todos haviam ido embora, Mateus e Tamires ficaram sozinhos na sala principal do abrigo. Eles estavam sentados lado a lado em um dos sofás velhos, um silêncio confortável entre eles. Posso te perguntar algo? Mateus disse finalmente. Sempre. Por que você nunca desistiu de mim? Mesmo quando eu não merecia, mesmo quando qualquer pessoa razoável teria ido embora. Por que você ficou? Tamires levou um momento para responder. Porque meu pai me ensinou que as pessoas não são seus piores momentos. Elas são a soma de todas as suas escolhas. E
Você está fazendo escolhas diferentes agora. Ela se virou para encará-lo. E por quê? Sua voz ficou mais suave. Eu vi algo em você desde o primeiro dia. Algo que você mesmo não via mais. Vi o homem que meus pais amaram. E eu sabia que se ele aparecesse só mais uma vez, valeria a pena esperar. Mateus segurou a mão dela, entrelaçando seus dedos. Tamires, eu preciso te dizer algo. Eu sei. Ela sussurrou, um pequeno sorriso nos lábios. Eu também. E naquele momento, no meio de um abrigo humilde, cercados por paredes que ainda precisavam de pintura e móveis que já tinham visto dias melhores, Mateus encontrou algo que nunca pensou que encontraria de novo. Amor verdadeiro. Não o amor baseado em interesse ou conveniência, mas o amor construído sobre perdão, crescimento e a coragem de ser vulnerável. E pela primeira vez em sua vida, Mateus Montalvan se sentiu verdadeiramente rico. 6 meses depois, a transformação era impossível de ignorar. O centro de acolhida Recomeço não era mais apenas um abrigo, era um símbolo. Um farol de esperança que brilhava em meio à cidade, provando que segundas chances existem, tanto para quem recebe ajuda, quanto para quem aprende a ajudar de verdade. As paredes agora estavam pintadas, os tetos consertados. Havia novos beliches, roupas de cama limpas, uma cozinha equipada. Mas o mais importante, havia dignidade. Mateus estava na entrada do abrigo, observando o movimento. Mais de 100 pessoas passavam por ali diariamente agora. Recebiam refeições, apoio psicológico, cursos profissionalizantes, ajuda para conseguir empregos. Mas ele não estava ali como doador. Estava como voluntário, como aprendiz. Senhor Mateus! Uma voz infantil o tirou de seus pensamentos. Era Lucas, um menino de 8 anos cuja família estava no abrigo há alguns meses. Ele correu e abraçou as pernas de Mateus. Olha o que eu fiz na escola. Ele mostrou um desenho colorido. Ganhei nota 10. Mateus se ajoelhou, ficando na altura do menino. Isso é incrível, Lucas. Você está estudando tanto. Seu pai deve estar muito orgulhoso. Está. E ele conseguiu emprego, sabia? Aquele que a Tamires ajudou ele a arrumar. Vamos sair daqui no mês que vem, ter nossa própria casa de novo. Mateus sentiu o peito apertar. Mas era aperto bom, do tipo que vem quando você testemunha um milagre acontecendo diante dos seus olhos. Estou muito feliz por você, campeão. Quando Lucas saiu correndo, Mateus sentiu uma mão tocar seu ombro. Era Tamires. Você está chorando de novo, ela disse, mas havia carinho em sua voz. Estou? Ele limpou os olhos, rindo. Acho que você me deixou muito sensível. Não. Tamires sorriu. Eu só te ajudei a encontrar o que sempre esteve lá. Só estava enterrado. Eles caminharam juntos até o jardim externo, o mesmo onde haviam conversado pela primeira vez, mas agora estava completamente diferente. Havia flores, bancos novos, uma pequena área de brinquedos para as crianças. Preciso te contar uma coisa, Mateus disse, parando diante do jardim. Tamires o encarou, curiosa. Hoje de manhã recebi uma proposta dos acionistas da empresa. Ela ficou tensa. Eles querem que eu volte como presidente. Dobraram minha remuneração, ofereceram mais benefícios, disseram que a empresa está perdendo rumo sem mim. Tamires baixou os olhos, tentando esconder a decepção. Entendo. E você vai aceitar? Mateus segurou o rosto dela gentilmente, fazendo-a olhar para ele. Eu recusei. Os olhos dela se arregalaram. O quê? Recusei. Na verdade, fiz mais do que isso. Vendi minha parte da empresa. Mateus, você não precisava... Precisava sim. Ele a interrompeu. Porque percebi algo. Eu estava dividido. Uma parte de mim queria estar aqui, mas outra parte ainda se agarrava àquela vida. E eu não posso viver dividido. Não mais. Ele tirou um envelope do bolso e entregou a ela. O que é isso? Tamires perguntou confusa. Abra. Com mãos trêmulas, ela abriu. Dentro havia documentos. Muitos documentos. Ela começou a ler e seus olhos foram se enchendo de lágrimas. Mateus, isso é o registro oficial da Fundação Carlos e Marina Santoro. Ele explicou, a voz embargada. Eu transferi 80% do que ganhei com a venda da empresa para a fundação. Não estará no meu nome.
Não estará no seu. Estará no nome dos seus pais. Tamires cobriu a boca, as lágrimas caindo livremente. A fundação será gerida por um conselho, formado por pessoas que passaram por este abrigo. Pessoas que sabem o que é precisar de ajuda. Eles vão decidir tudo. Onde investir, quem ajudar, como expandir. Mas... e você? Ela conseguiu perguntar entre os soluços. Eu? Mateus sorriu. Eu vou fazer o que deveria ter feito há 25 anos. Vou trabalhar, de verdade. Vou estar aqui, todos os dias, aprendendo com vocês como se reconstrói uma vida com dignidade. Tamires se jogou em seus braços, chorando contra seu peito. Ele a segurou firme, sentindo as próprias lágrimas escorrerem. Tem mais uma coisa, ele disse depois de alguns minutos. Ela se afastou, limpando as lágrimas. Mas, Mateus, você já fez tanto. Isso não é sobre o que eu fiz. Ele a interrompeu, ajoelhando-se diante dela. O coração de Tamires parou. Tamires, você me mostrou que é possível se perder completamente e ainda assim encontrar o caminho de volta. Você me mostrou perdão quando eu não merecia. Me mostrou propósito quando eu estava vazio. Me mostrou amor quando eu achei que nunca mais seria capaz de sentir isso. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Mas não era uma caixa cara de joalheria sofisticada. Era uma caixa simples, de madeira. Essa caixa foi feita pelo seu pai, Mateus explicou, sua voz tremendo. Eu a encontrei entre os pertences dele que você guardou. Dentro havia isto. Ele abriu a caixa. Dentro, um anel singelo, delicado. Era da sua mãe. Seu pai guardou como lembrança. E eu sei. Eu sei que não sou digno de carregar o legado deles. Mas se você me permitir, vou passar o resto da minha vida tentando ser. Tamires estava chorando tanto que mal conseguia falar. Você me tornou um homem melhor. Mateus continuou. E eu quero passar cada dia do resto da minha vida sendo esse homem ao seu lado. Então, Tamires Santoro, você aceita se casar comigo? Ela caiu de joelhos diante dele, segurando o rosto dele entre as mãos. Sim, 1000 vezes sim. Eles se beijaram ali, no jardim onde tudo havia começado, cercados por flores que antes não existiam, em um lugar que era a prova viva de que a transformação é possível. Quando se separaram, ouviram aplausos. Olharam ao redor e viram que todos do abrigo estavam assistindo das janelas, das portas, do portão. Dona Vera, que havia se recuperado e voltado como consultora, estava chorando. Sérgio assobiava e aplaudia. Lucas pulava animado. Mateus e Tamires riram, envergonhados, mas também profundamente felizes. Naquela noite, houve uma festa improvisada no abrigo. Nada sofisticado. Apenas comida simples, música de um violão velho e pessoas que finalmente entendiam o que significava pertencer a algo maior. Quando tudo terminou e estavam sozinhos, Mateus e Tamires se sentaram no mesmo sofá velho onde haviam conversado pela primeira vez. Eu nunca vou esquecer, Mateus disse, olhando ao redor. O dia em que fingi estar dormindo para testar você. E você fez algo que mudou minha vida para sempre. Eu também não esqueço. Tamires segurou a mão dele. O dia em que vi um homem perdido e decidi acreditar que ele podia ser encontrado. Seus pais estariam orgulhosos de você. Não. Ela balançou a cabeça, sorrindo através das lágrimas. Eles estariam orgulhosos de nós. Porque isso é o que eles sempre acreditaram. Que o amor pode transformar qualquer coisa. Qualquer um. Mateus a puxou para mais perto. E eles ficaram ali, em silêncio, observando pela janela as luzes da cidade. Ele havia perdido muito no caminho. Tempo, oportunidades, a versão melhor de si mesmo por muitos anos. Mas encontrou algo infinitamente mais valioso. Encontrou humanidade. Encontrou propósito. Encontrou perdão. E encontrou amor. O tipo de amor que não exige perfeição, mas que te desafia a ser melhor a cada dia. A vida de Mateus Montalvan poderia ser resumida em 2 fases. O homem que tinha tudo e não era nada. E o homem que abriu mão de tudo para finalmente se tornar alguém. E enquanto segurava Tamires em seus braços, ele sabia com absoluta certeza. A segunda versão era infinitamente mais rica que a primeira. Porque a verdadeira fortuna nunca esteve no que ele acumulou.
estava no que ele aprendeu a dar. E na mulher extraordinária que lhe ensinou que nunca é tarde demais para voltar a ser quem você sempre deveria ter sido.